Sim, você pode ir preso se citar a Bíblia aqui no Canadá. Olha, eu não conheço a fundo essas informações. São até informações que eu tenho ouvido por alto, mas a minha intenção aqui nesse vídeo é apenas tomar a liberdade de refutar e trazer algumas reflexões sobre o que vai ser dito aqui no vídeo. Vamos lá. Deixa eu te contar essa história. Vários de vocês me mandaram essa mensagem aqui perguntando se isso é verdade. E infelizmente é. O governo aqui no Canadá, ele removeu uma proteção que nós tínhamos por dar nossa opinião baseada nas escrituras. Então, quando, por exemplo, eu digo que homossexualismo é pecado, é algo errado, porque a Bíblia diz isso, eu tinha uma proteção de poder manter minha opinião por questões religiosas. Agora, essa proteção não existe mais. Então, se eu falar nas ruas ou algo assim que homossexualismo é pecado ou errado, eu posso ser processado e posso ser preso. Interessante, sabe? Porque aí vai explicando, a gente começa a entender o contexto. Mas o interessante disso tudo é que a Bíblia também diz muitas outras coisas. A Bíblia diz que a mulher, quando entra nos seus dias de menstruação, ela precisa ficar 7 dias isolada, sem contato com ninguém. E após esses dias, ela tem que se submeter a um processo criterioso de lavagem e purificação para retornar ao convívio social. A Bíblia também diz que quem violar o dia de sábado tem que ser apedrejado até a morte. Pois é. Inclusive, a Bíblia fala sem críticas de natureza moral, né? Sobretudo no Antigo Testamento, sobre expoentes da história bíblica, que são os patriarcas, que eram polígamos. Enfim, a Bíblia diz muita coisa, só que com relação a isso, os teólogos cristãos de hoje em dia diz que, não, mas aí tem que interpretar contexto, tempo, época, e aí é que a gente vê essa seletividade arbitrária que, por trás de onde se esconde preconceito. Sim, preconceito. Que o Canadá está tentando propor dispositivos legais para tirar essa proteção, atrás do qual, ao invés de se utilizarem para pregar o amor, para poder pregarem ali a graça divina, eles estão se utilizando para julgar e condenar a vida alheia. Aí acabou essa proteção, né? Realmente, porque é uma proteção que outrora virou pretexto para que eles possam abraçar opiniões que se intrometem, que ferem a vida do outro. Né? Aí não pode ter proteção para isso, para agasalhar preconceito em nome da Bíblia e de interpretação seletiva e arbitrária da Bíblia. Né? Aí não dá. Ou seja, agora no Canadá nós temos crimes de opinião, né? Crimes de opinião. Me desculpe, meu irmão, mas isso que você está minimizando como crime de opinião, quando é realizado em nome daqueles que se apropriam do nome de Deus e das coisas do sagrado e propalam as suas certezas em torno de todo um grupo e de toda a estrutura de templos religiosos validado pelo Estado e pelo coletivo, essa isso que você está chamando de opinião, simples opinião, se torna extremamente avassalador e prejudicial, por exemplo, para os homossexuais, você sabia? Aqui no Brasil, por exemplo, por causa dessa opinião dos religiosos, já é estatisticamente comprovado o modo como boa parte deles são expulsos de casa pelos próprios pais, acabam sendo levados para uma vida promíscua e altamente perigosa do ponto de vista da saúde e da psique, tanto quanto muitas vezes culminam em depressão e até suicídio. Então, assim, não é bem opinião, é veneno. É preconceito escondido por trás de roupagem religiosa, entendeu? Ou seja, as coisas estão ficando mais difíceis aqui, eles estão cada vez mais apertando e saindo do que seria um Estado laico para um Estado antirreligioso, são coisas bem diferentes. Mesmo aqui na província de Quebec, onde eu moro, próximo de Montreal, na fala francesa, eles estão passando uma lei para dificultar muito a vida das igrejas, das sinagogas e mesquitas, em questão de imposto, em questão de financiamento, em questão de liberdades mesmo. Então, olha, se você está chamando questão de liberdade a liberdade para ficar julgando e discriminando a vida do outro, isso tem que ser repensado. Se um outro aspecto que está recaindo na sua definição de perseguição é o quanto que o Estado agora está dificultando com questões de impostos, aberturas de igrejas, olha, meu amigo, eu vou tomar pela experiência aqui do Brasil. O Brasil, conforme o último censo, tem mais templos do que escolas e hospitais. E qual o resultado final disso? São templos cada vez mais faraônicos, suntuosos e absolutamente nenhuma interferência na diminuição de injustiças ou desigualdades sociais. Então, sinceramente, qual é a serventia para a população em geral?
Então, sim, tem que ser repensado, porque o Estado lança benefícios de impostos para cujo produto final é a construção de templos faraônicos e um enriquecimento de uma pequena cúpula em detrimento de todos aqueles que sustentam um sistema perverso. Aí, meu amigo, isso tem que ser repensado. E isso ser repensado não torna um Estado laico um Estado antirreligioso. Pelo contrário, garante a laicidade do Estado e responsabiliza esse Estado, que de fato é responsável por isso, para trabalhar contra um sistema perverso. Um sistema perverso. Porque o Evangelho está para muito além disso. Evangelho não é prédio. Evangelho não é grupos institucionalizados por um CNPJ. Evangelho é vida, meu irmão. É isso. O que isso quer dizer para nós, cristãos, que estamos aqui no Canadá? A gente vai continuar fazendo a mesma coisa que a gente sempre continua fazendo. Vamos continuar pregando a palavra de Deus, vamos continuar anunciando o Evangelho, e isso só quer dizer que nós precisamos de mais e mais cristãos vindo para o Canadá. Meu Deus do céu. Olha, mais e mais cristãos, o quê? Que pensem que liberdade é a legalidade do Estado para poder julgar e discriminar o outro ao bel prazer da sua própria opinião sobre a Bíblia. Ah, meu Deus, se for assim, que Deus livre o Canadá disso, meu irmão. Né? Que Deus livre o Canadá disso, que Deus livre o Brasil disso, porque assim, diferentemente do Canadá, né, aqui no Brasil está tendo muito mais peso a direção contrária. Né? Esses que se dizem religiosos estão querendo entrar no poder público para tirar, interferir nos direitos civis de homossexuais, anular casamento de pessoas do mesmo sexo e impor no Código de Leis os seus próprios usos e costumes e a sua maneira particular de interpretar a Bíblia. Né? E aí, assim, um Estado que se preze laico precisa trabalhar. E agora, cristãos que pensam assim para ir para o Canadá, meu Deus do céu, que Deus livre o Canadá, meu Pai do céu. Ai, Jesus. E livre o Brasil também. Então, ore pela gente aqui, ore para que Deus abençoe, para que, mesmo com esse início de perseguição, pessoal, não estou comparando com perseguição de país muçulmano, onde as pessoas são mortas, não é nada disso. Mas a gente não pode negar que está ficando mais difícil ser cristão aqui no Canadá. Interessante que está difícil ser cristão no Canadá, mas eu não ouvi em momento algum que o governo do Canadá interferiu em legislações para impedir a igreja de amar, de cuidar dos órfãos, das viúvas, de acolher, de consolar, de edificar, de estabelecer práticas de fraternidade. Que se teve uma coisa, olha, a ênfase que é feita no vídeo é como se Jesus tivesse falado o seguinte lá em João 13, 34, 35. Um mandamento vos dou. Denunciem a homossexualidade assim como eu denunciei. Não foi isso que ele disse. Jesus disse, um mandamento vos dou. E olha, foi inclusive a forma mais categórica como Jesus se colocou, falando de maneira claramente dogmática, vamos dizer. Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos, inclusive o Canadá, que eu vim da parte do Pai. Se vós vos amardes uns aos outros, não vi nenhum impedimento do Canadá contra isso, meu irmão. Então, sinceramente, não vejo perseguição, vejo um papel pertinente do Estado para deter preconceito disfarçado de opinião religiosa. Então orem pela gente, orem para que o Evangelho seja anunciado, alcance corações, mais e mais pessoas se convertam, entreguem as suas vidas para Cristo, e que a igreja não pare, porque as portas do inferno não irão resistir à igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, eu super concordo com você. Ainda que se estabeleça uma perseguição realmente formal e que impeça até o exercício do amor, eu creio que as portas do inferno jamais prevalecerão. Agora, o Estado vai ter que prevalecer contra o que seja discriminação e preconceito. Porque se há anos atrás se justificava essa postura por ignorância, hoje, com o conhecimento, com pesquisas, para todo aquele que tenha interesse de sair do seu próprio lugar, se colocar no lugar do outro e entender o fenômeno, essas pessoas são indesculpáveis e, portanto, teimosas e, portanto, são passíveis de terem que ser controladas pela lei. Porque parece que, por espontaneidade e bom senso, elas não acordam. É para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas.